Olá, tudo bem, meus caros? Nesse pequeno vídeo, eu pretendo tratar da relação existente entre a Constituição e a ideia de cidadania, né? Sobretudo, e talvez mais especificamente, sobre a ideia de cidadania fiscal. Quando se fala em Constituição, quase que automaticamente nós estamos falando da ideia de cidadania, porque inclusive a própria Carta de 1988 foi assim denominada, de Constituição Cidadã. E quando se diz isso, não é por acaso. Ela é uma Constituição cidadã porque ela afirma que nós somos um Estado democrático de direito. E quando nós elegemos esse modelo de Estado para o Brasil, nós estamos fazendo uma opção pelo princípio que alicerça esse modelo de Estado, que é o da dignidade da pessoa humana. Ou seja, não há de se falar na existência de um Estado democrático de direito sem que o princípio da dignidade da pessoa humana ocupe um espaço de centralidade. E percebam o seguinte, que o princípio da dignidade da pessoa humana é o elemento comum de todos os direitos fundamentais, tanto aqueles direitos que protegem o cidadão do poder do Estado, notadamente descritos no artigo 5º da Constituição, como aqueles que servem de razão para a existência do Estado, no sentido de minimizar as desigualdades que são naturais dentro do modelo de produção capitalista onde o Estado democrático de direito está inserido. Ou seja, eu estou me referindo aos direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais, notadamente aqueles descritos no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição, portanto, os direitos dos trabalhadores também. Vejam, se de um lado uma ideia de cidadania não aceita que o Estado possa tributar sem que observe os direitos fundamentais dos contribuintes, isto é, exige-se que o Estado só tribute mediante lei, que essa lei não seja retroativa, que essa lei seja igual para todos que estejam na mesma situação, que não ocorra o indireto confisco de bens, que seja respeitado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Enfim, de um lado, a Constituição protege o cidadão do poder de tributar do Estado. Por outro lado, a Constituição exige que o Estado efetivamente tribute para que os direitos fundamentais que visam minimizar as desigualdades sociais, regionais, aquelas que nós temos como objetivo fundamental lá no artigo 3º da Constituição, possam ser concretizados. E aí eu estou me referindo a direito como saúde, como educação, como proteção à infância, à velhice, à maternidade. E por isso mesmo, meus caros, a ideia de cidadania ela está umbilicalmente conectada com a nossa Constituição. Porque ser cidadão não apenas significa, na atualidade, de direitos a ter direitos, né? Ser cidadão significa, num primeiro momento, cumprir com os deveres de cidadania, entre os quais pagar os tributos de acordo com as normas jurídicas vigentes, de acordo com a Constituição. E, de um lado, também, além de pagar os tributos, há o direito de cidadania de evitar que outros se desonerem desse dever de pagar o tributo de uma maneira infundada. Portanto, a cada desoneração fiscal que acontece, na verdade, essa conta é transferida para o restante da sociedade. É por isso que deve haver uma participação ativa da cidadania na escolha daqueles que serão desonerados, né? E porque isso vai permitir que o Estado possa arrecadar os seus tributos e tenha recursos para realizar, garantir, concretizar aqueles direitos fundamentais que custam e custam muito. Ou seja, sobretudo o espaço da educação e da saúde, que tem um custo orçamentário muito expressivo, mas também todos aqueles direitos sociais que visam a proteção do cidadão, do trabalhador, que constitui um caminho para que o Estado possa ser reconhecido como democrático de direito, à medida em que o princípio da dignidade da pessoa humana passa a ser a busca pela concretização e observância desse princípio passa a ser o seu objetivo principal.
Com isso, eu agradeço imensamente a Exate e a Cefaz da Paraíba pela oportunidade, saúdo a todos e fica meu fraterno abraço desde o sul do Brasil.